Pare por um instante. Antes de qualquer tentativa de entender, antes de qualquer resistência interna, antes mesmo de concordar ou discordar, apenas pare. Porque existe uma frase, uma única frase, que quando compreendida no nível certo, tem o poder de quebrar um padrão que muitas pessoas carregam por toda a vida sem perceber: o padrão da escassez. Não falo apenas de dinheiro, falo de escassez de oportunidades, de escassez de paz, de escassez de confiança, de escassez de amor, de escassez de tempo, de escassez de esperança. E essa frase não nasceu em um livro moderno de autoajuda. Ela está escondida na sabedoria bíblica e ecoa séculos depois na poesia espiritual de Rumi. Hoje você vai entender por que essa frase funciona, como ela atua na mente, no coração e no destino, e por que repeti-la sem compreensão não muda nada, mas vivê-la muda tudo. Muitas pessoas acreditam que vivem em escassez por causa do mundo, da economia, da família, da falta de oportunidades ou de sorte. Mas a Bíblia e Rumi apontam para um lugar mais profundo. A escassez começa como um padrão interno, não como uma circunstância externa. Antes de faltar fora, algo falta dentro. Antes de faltar recursos, falta alinhamento. Antes de faltar dinheiro, falta permissão interior. Antes de faltar prosperidade, falta uma mudança silenciosa na forma como a alma se relaciona com a vida. E é exatamente aqui que entra a afirmação bíblica que pode quebrar esse ciclo. A Bíblia diz algo simples e ao mesmo tempo radical: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Muitas pessoas repetem essa frase mecanicamente, como se fosse um amuleto, mas poucas param para entender o que ela realmente está afirmando. Essa frase não é uma negação da realidade. Ela não diz que você nunca enfrentará desafios. Ela não diz que você nunca passará por dificuldades. Ela afirma algo mais profundo. A falta não é o estado natural de quem está alinhado com a fonte. A escassez não é a condição original da alma humana. Ela é um desvio, um afastamento, um ruído no relacionamento entre o ser humano e a vida. Rumi dizia algo muito parecido quando escreveu: "Você não foi feito para a pobreza do espírito, a fonte dentro de você é abundante." Observe como as duas tradições, embora separadas por séculos e culturas, apontam para a mesma verdade. A escassez não é um castigo, nem uma identidade. Ela é um padrão aprendido. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Tudo o que é condicionado pode ser reprogramado. Mas isso não acontece por força, acontece por consciência. Quero que você perceba algo agora, com calma. O padrão da escassez não se manifesta apenas quando falta dinheiro. Ele aparece quando você sente que nunca é suficiente. Quando você sente que precisa se esforçar demais para receber o mínimo. Quando você acredita que sempre há menos do que deveria. Quando você vive com medo de perder. Quando você sente culpa ao receber. Quando você acha que prosperar é perigoso, egoísta ou espiritualidade inferior. Tudo isso são expressões diferentes do mesmo padrão interno. E esse padrão se sustenta através de frases silenciosas que você repete dentro de si todos os dias, muitas vezes sem perceber. A Bíblia sempre tratou as palavras como sementes. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso não significa apenas o que você fala em voz alta, mas principalmente o que você afirma internamente. Rumi dizia que as palavras são pontes entre o invisível e o visível. Ou seja, aquilo que você afirma com convicção cria caminhos. Aquilo que você afirma com medo cria bloqueios. Aquilo que você afirma com fé cria abertura. Por isso, uma afirmação verdadeira não é uma frase positiva qualquer. É uma frase que nasce do alinhamento entre consciência, verdade e entrega. Aqui começa a parte didática mais importante. A afirmação bíblica não funciona como repetição mecânica. Ela funciona como reconhecimento interior. Quando a Bíblia diz "nada me faltará", ela não está pedindo que você force a mente a acreditar em algo que ela não sente. Ela está convidando você a se alinhar com uma fonte que não falha.
O problema é que muitas pessoas tentam usar afirmações como ferramenta de controle, quando elas são, na verdade, instrumentos de rendição consciente. Rumi explicava isso de forma poética, quando dizia: quando você tenta possuir o rio, ele escapa. Quando você se torna o leito, ele flui. A escassez nasce da tentativa de controlar a vida a partir do medo. A abundância nasce quando você se torna receptivo àquilo que já está tentando fluir. E a frase bíblica funciona não porque você a repete, mas porque você permite que ela reorganize a sua relação com o mundo. Vamos aprofundar isso. O padrão da escassez tem 3 pilares principais. O primeiro é a mentalidade de sobrevivência. É quando a pessoa vive como se o mundo estivesse sempre prestes a tirar algo dela. Ela se antecipa à perda, ela se prepara para o pior, ela se fecha para não sofrer. Mas ao se fechar, ela também se fecha para receber. A Bíblia chama isso de viver pelo medo. Rumi chamaria de viver separado da confiança. Ambos concordariam que esse estado bloqueia o fluxo natural da vida. O segundo pilar é a identidade de insuficiência. É quando a pessoa, consciente ou inconscientemente, acredita que não é digna de receber mais. Ela sente culpa ao prosperar. Ela se sabota quando algo começa a dar certo. Ela acha que sempre haverá alguém mais merecedor. Esse padrão é devastador, porque ele transforma a escassez em identidade. E quando a escassez vira identidade, qualquer abundância parece uma ameaça. A Bíblia combate isso afirmando que você é filho, não servo do medo. Rumi combate isso lembrando que você carrega o sopro do divino dentro de si. O terceiro pilar é a desconfiança da vida. É a crença de que o mundo é um lugar hostil, que a vida é injusta por natureza e que confiar é perigoso. Essa desconfiança cria tensão constante. E onde há tensão, não há fluxo. Onde há rigidez, não há crescimento. A Bíblia responde a isso com a imagem do pastor que conduz. Rumi responde com a imagem do amante que se entrega. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma. Confiança não é ingenuidade, é alinhamento espiritual. Agora perceba como a afirmação bíblica começa a desmontar esses 3 pilares ao mesmo tempo. O Senhor é o meu pastor. Isso desmonta a mentalidade de sobrevivência, porque afirma que você não está sozinho e não precisa controlar tudo. Nada me faltará. Isso desmonta a identidade de insuficiência, porque afirma que a falta não define quem você é. E ao unir essas 2 afirmações, a frase reconstrói a confiança na vida não como ilusão, mas como postura espiritual. Rumi dizia que a alma só prospera quando aprende a confiar novamente. Não confiar cegamente em pessoas ou sistemas, mas confiar no fluxo da vida quando ela é vivida com verdade. Ele dizia: por trás da desordem existe uma ordem maior, esperando que você pare de resistir. Essa resistência é o que mantém o padrão da escassez ativo. Resistir ao fluxo, resistir ao receber, resistir ao descanso, resistir ao silêncio, resistir à ajuda, resistir à abundância por medo de perder. Aqui entra um ponto crucial e muito didático. Escassez não é apenas falta, é contração. Observe seu corpo quando você sente medo. Ele se contrai. Observe sua mente quando você se sente ameaçado. Ela se fecha. Observe seu coração quando você desconfia. Ele se protege. Essa contração cria um campo energético onde a abundância não entra. A afirmação bíblica não funciona porque atrai coisas, mas porque expande o campo interno. Ela relaxa a contração, ela devolve amplitude, ela cria espaço. Rumi falava o tempo todo sobre expansão. Onde há amor, há espaço. E amor para ele não era apenas sentimento, mas abertura. A Bíblia fala da mesma coisa quando diz que o amor lança fora o medo. Medo contrai, amor expande. Escassez contrai, abundância expande. A afirmação bíblica correta é aquela que te ajuda a sair do estado de contração e entrar no estado de abertura. Mas atenção! Abertura não é passividade, é disponibilidade consciente. É estar presente sem se fechar. É agir sem se enrijecer. É trabalhar sem se esgotar. É receber sem culpa. É doar sem se perder. E isso exige prática, exige repetição consciente,
exige entendimento. Não é mágica, é disciplina interior. Agora quero que você observe algo em sua própria vida. Em quais áreas você sente contração? Onde você sente medo de perder? Onde você sente que precisa se esforçar demais para receber pouco? Onde você sente que não pode relaxar? Onde você sente que sempre falta algo? Essas áreas revelam exatamente onde o padrão da escassez está ativo. E é exatamente aí que a afirmação bíblica precisa ser aplicada, não como frase decorada, mas como reposicionamento interno. A frase que pode quebrar o padrão da escassez começa a atuar quando você deixa de usá-la como defesa e passa a usá-la como entrega. Quando você diz, nada me faltará, não para se convencer, mas para se alinhar. Quando você diz isso não com tensão, mas com suavidade. Quando você permite que essa frase desça da mente para o corpo, do corpo para o coração, do coração para a vida prática. Rumi dizia que o verdadeiro milagre não é mudar o mundo, mas mudar o lugar de onde você o vê. E é isso que essa afirmação faz. Ela muda o ponto de observação, ela muda o eixo interno, ela muda o estado de consciência. E quando o estado muda, o padrão começa a se dissolver. Até aqui, você pode estar entendendo intelectualmente, mas a transformação começa quando isso se torna vivido. Na segunda parte deste roteiro, vamos entrar no clímax. Qual é exatamente a frase, como usá-la corretamente, quando aplicá-la, por que muitas pessoas falham ao tentar, como Rumi complementa essa prática e como transformar isso em um ritual simples e diário capaz de gerar mudança real e sustentável. Por agora, apenas permita que essa compreensão se assente. Você não é escasso por natureza. Você aprendeu a viver em escassez. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Agora que você compreendeu que a escassez não é apenas uma falta externa, mas um estado interno de contração, precisamos avançar para o ponto mais importante de todo esse conteúdo. Como a afirmação bíblica, unida à visão de Rumi, realmente quebra esse padrão na prática. Porque entender sem aplicar ainda mantém a vida no mesmo lugar. A transformação acontece quando a compreensão se torna hábito, e o hábito certo, repetido com consciência, muda destinos inteiros. Existe um erro muito comum quando se fala de afirmações espirituais. As pessoas acreditam que afirmar algo é tentar convencer a mente de uma realidade que ainda não existe. Isso gera conflito interno. A mente resiste, o corpo tensiona, a emoção duvida, e o efeito é o oposto do desejado. Simone Weil já alertava que toda prática espiritual baseada em força interior gera mais divisão do que cura. A Bíblia confirma isso quando diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. E Rumi vai ainda mais longe ao dizer que aquilo que é forçado não floresce. Por isso, a frase que pode quebrar o padrão da escassez não funciona como comando mental. Ela funciona como ajuste de postura interior. Ela não diz, tente ter mais. Ela diz, volte à fonte. Ela não diz, lute contra a falta. Ela diz, habite a confiança. A afirmação correta não cria tensão, ela cria repouso. E é justamente no repouso que o fluxo da abundância se reestabelece. A frase bíblica central, que você já ouviu tantas vezes, mas talvez nunca tenha vivido plenamente, é esta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora quero que você esqueça tudo o que acha que sabe sobre essa frase e a escute como se fosse a primeira vez. Não como um verso decorado, não como uma promessa distante, mas como uma declaração de alinhamento. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, você está dizendo, eu não sou a fonte de tudo, eu não preciso controlar tudo, eu não carrego o peso do mundo sozinho, eu aceito ser conduzido. Isso, por si só, já relaxa o sistema interno, já dissolve parte da ansiedade, já reduz a contração. E quando você diz, nada me faltará, você não está negando a realidade atual, você está afirmando algo mais profundo. A falta não governa minha vida, a falta não define minhas decisões, a falta não é minha identidade, a falta não é meu destino final.
Essa afirmação não elimina desafios, mas muda completamente a forma como você se relaciona com eles. E isso muda tudo. Rumi complementa essa afirmação bíblica com uma imagem poderosa, quando diz: por que você permanece mendigo se o tesouro está dentro de você? Observe como essa pergunta não acusa, ela desperta. Ela não diz, você está errado, ela diz, você esqueceu. A escassez, segundo Rumi, não é ausência de riqueza, mas esquecimento da própria fonte. E a afirmação bíblica funciona como um lembrete diário, um retorno ao centro, um reencontro com o fluxo. Agora entramos na parte mais didática e prática. Como usar essa afirmação corretamente para quebrar o padrão da escassez? Porque repetir mecanicamente não funciona. Usar em momentos errados não funciona. Usar com tensão não funciona. O efeito aparece quando 3 elementos estão presentes: momento, estado interno e repetição consciente. O primeiro elemento é o momento. Essa afirmação não deve ser usada apenas quando tudo está dando errado. Ela deve ser usada principalmente quando tudo parece normal. Porque o padrão da escassez se instala no cotidiano, não apenas na crise. Use essa frase ao acordar, antes de entrar no ritmo do dia. Use quando estiver prestes a tomar decisões. Use quando perceber ansiedade surgindo. Use quando sentir medo de perder algo, não como defesa, mas como realinhamento. O segundo elemento é o estado interno. Não diga a frase com pressa, não diga tentando se convencer, não diga para afastar um medo. Diga com suavidade, com respiração lenta, com presença. Se possível, coloque a mão no peito. Sinta o corpo. Sinta a frase descendo. A afirmação só funciona quando o corpo concorda. Rumi dizia que a verdade só entra onde há espaço. Se você diz a frase com rigidez, não há espaço. Se diz com abertura, ela entra. O terceiro elemento é a repetição consciente. Não é quantidade, é qualidade. É melhor repetir uma vez com presença do que 100 vezes no automático. A Bíblia fala de meditar dia e noite não como repetição obsessiva, mas como habitação. Meditar é morar na frase, é deixá-la te acompanhar, é permitir que ela influencie decisões pequenas, porque são as decisões pequenas que quebram padrões grandes. Agora, algo muito importante. Essa afirmação não cria abundância enquanto você continuar alimentando pensamentos de escassez ao longo do dia. Ela não é um remendo espiritual, ela é um eixo. Se você afirma, nada me faltará, mas passa o dia reclamando, comparando, temendo, desconfiando, o padrão antigo continua ativo, não por punição, mas por coerência. A afirmação precisa ser acompanhada de vigilância amorosa sobre os pensamentos. Aqui entra novamente Rumi, de forma extremamente prática. Ele dizia: observe seus pensamentos como quem observa nuvens passando. Não lute contra eles, apenas não construa casa neles. Isso é fundamental. Quando um pensamento de escassez surgir, não vai dar, vai faltar, não é suficiente, eu não mereço, isso não dura. Você não precisa brigar com ele, basta não habitá-lo. Volte à afirmação, volte ao centro, volte à confiança. Esse retorno repetido enfraquece o padrão antigo até que ele perca força. A Bíblia chama isso de renovar a mente. Rumi chama de voltar ao coração. Ambos descrevem o mesmo processo. E aqui chegamos ao clímax do roteiro. O padrão da escassez não é quebrado por força, mas por substituição. Você não arranca um padrão antigo, você o deixa morrer por falta de alimento. E o alimento da escassez é a atenção constante ao medo. Quando você retira essa atenção e a direciona para a confiança, o padrão começa a se dissolver naturalmente. Quero que você imagine isso como um caminho na floresta. Quanto mais você passa por ele, mais claro ele fica. O padrão da escassez é um caminho antigo, muito usado. A afirmação bíblica cria um novo caminho. No começo, ele é estreito, quase invisível, mas cada vez que você escolhe confiança em vez de medo, você pisa nesse novo caminho, e com o tempo, ele se torna o caminho natural. Isso é reprogramação real.
Agora vamos transformar isso em um ritual simples e diário, porque rituais criam continuidade, e continuidade cria destino. Escolha um momento fixo do dia, pode ser ao acordar ou antes de dormir. Sente-se em silêncio por 2 ou 3 minutos. Respire profundamente algumas vezes, traga sua atenção para o corpo e então diga lentamente: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Após dizer, fique em silêncio por alguns segundos. Observe o corpo, observe a mente, observe qualquer resistência. Não force nada, apenas esteja presente. Depois, acrescente a visão de Rumi em forma de pergunta interna: onde estou esquecendo a fonte? Não responda intelectualmente, deixe a pergunta ecoar. Muitas vezes a resposta vem como sensação, não como frase. Pode vir como relaxamento, como insight, como decisão simples, como vontade de soltar algo, como clareza sobre um comportamento. Confie nisso. Esse ritual não é para pedir coisas, é para alinhar o estado interno. E quando o estado muda, a vida responde. Talvez não imediatamente, da forma que você espera, mas sempre de forma coerente. O fluxo começa a se reorganizar, o medo diminui, a clareza aumenta, o cansaço emocional reduz, a confiança retorna e, com isso, oportunidades que antes passavam despercebidas começam a ser vistas, pessoas certas se aproximam, decisões mais sábias surgem, a abundância começa a circular de forma mais natural. É importante dizer algo com muita honestidade. Quebrar o padrão da escassez não significa nunca mais enfrentar dificuldades. Significa atravessá-las sem se perder. Significa não permitir que elas definam sua identidade. Significa não voltar automaticamente ao medo. Significa manter o centro, mesmo quando o cenário oscila. Isso é maturidade espiritual. Isso é fé vivida. Isso é abundância real. Rumi dizia que a verdadeira riqueza é aquela que não depende das circunstâncias. A Bíblia confirma isso ao dizer que a paz que vem de Deus excede todo entendimento. Ambas apontam para o mesmo lugar, um estado interno que sustenta a vida mesmo em tempos difíceis. E é esse estado que a afirmação bíblica, quando bem usada, constrói. Agora, antes de encerrarmos, quero convidar você a um gesto simples, mas poderoso. Se este vídeo trouxe clareza, se algo aqui tocou você, escreva nos comentários a frase "nada me faltará". Não como superstição, como compromisso, como lembrança, como semente. Ao escrever, você reforça internamente essa escolha, você marca um ponto de virada. Se você deseja continuar recebendo conteúdos que unem Bíblia, espiritualidade profunda e sabedoria de mestres como Rumi, inscreva-se no canal. Isso mantém você conectado a esse campo de reflexão e crescimento. Deixe seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que vivem presas em padrões de escassez sem saber por quê. E compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir isso agora. Lembre-se, a escassez não é quem você é apenas um padrão que pode ser quebrado. E às vezes tudo começa com uma única frase, dita no estado certo, no momento certo, com o coração certo.